Eu demorei muito para entender isso, mas o lugar onde você planta o seu alecrim pode decidir se ele vai crescer forte e aromático ou se simplesmente ele vai morrer, sem nem você entender o porquê. E o erro mais comum é plantar o alecrim perto das plantas erradas. Olá, sejam todos bem-vindos ao Quem Planta Cura. Eu sou a Vande Oliveira e hoje eu vou te mostrar qual é o melhor lugar para você plantar o seu alecrim e também quais as plantas que você deve manter bem longe dele. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, já clica aí na estrelinha que aparece aí para você no seu celular ou na sua TV, escrito Hypar. Se você puder, clica nessa estrela, não custa nada para você e para mim é muito importante, porque mostra que o meu trabalho é reconhecido. Gratidão a todos vocês. Por que o local importa tanto? O alecrim é uma planta incrível, além dela ser uma planta medicinal muito versátil, porque ela pode ser usada em infusões, numa água saborizada, você pode usar ela para fazer massagens, inclusive na cosmética ele é muito usado para auxiliar no crescimento do cabelo, ele também é um maravilhoso tempero para sua cozinha. Então, ele simplesmente deixa um aroma irresistível nos seus pratos. Pode ser carnes, legumes, fazendo aí uma marinada, fica muito gostoso. Por esse motivo, muita gente quer ter assim, ó, um pé de alecrim lindo na sua casa. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. E também que quase ninguém percebe. O lugar onde você planta o seu alecrim pode definir a saúde da sua planta. Antes de eu te contar como é que acerta na hora de cultivar o seu alecrim, se você quiser se aprofundar no conhecimento sobre do que as plantas gostam, eu vou deixar um vídeo para você aqui no final, onde eu falo tudo isso, como é que são os sinais que as plantas nos dão. Porque as plantas falam com a gente, você sabia disso? Eu não tô maluca não. As plantas falam e é sobre isso que eu vou deixar um vídeo aqui no final. Então assiste depois que você assistir esse que está imperdível. Bom, qual é o maior erro na hora de nós plantarmos o nosso alecrim? É plantar perto das plantas que amam água. Quais são as plantas, então, que não devem ficar perto do nosso lindo, cheiroso e aromático alecrim? Como ele é uma planta aí de clima mediterrâneo, isso significa que ele gosta de sol e solo seco. Ele simplesmente detesta ficar com as raízes encharcadas. Então, quando você planta o alecrim ao lado de plantas que precisam de muita água, aí começa a dar problema. Plantas, por exemplo, como a hortelã, o manjericão, o coentro, a salsa, são plantas que precisam de regas bem frequentes. Então, se você pensar nas plantas que precisam de regas bem frequentes e botar bastante água e o alecrim estiver por ali, ele vai sofrer e vai apodrecer as suas raízes. Então, se você deixar de regar, essas outras plantas também podem morrer de sede. Então, uma planta vai prejudicar a outra. Um outro detalhe bem importante é o ambiente. O alecrim, ele não gosta de lugares abafados, que não tenha circulação de ar. Se ele ficar cercado de plantas muito densas ou plantas que seguram muita umidade, isso vai favorecer o aparecimento de fungos e de pragas aí no seu alecrim, que vai aniquilando ele pouco a pouco. Então, quais são as plantas que a gente pode cultivar ali perto que combinam com o alecrim? Agora vem a parte interessante, tá? Mas me conta aí nos comentários. Você já tentou plantar alecrim antes? Você já tentou alguma vez cultivar o alecrim aí na sua casa? E como é que foi a sua experiência? Um colega meu de trabalho comentou comigo que ele não tem sorte com o alecrim. Ele disse: eu planto o alecrim e o alecrim morre. Então eu decidi fazer esse vídeo para trazer um pouco aí de esclarecimento do que o alecrim gosta e por que os meus alecrins eles vêm lindos, maravilhosos e eles duram muitos anos. Eu consigo colher alecrim
para ir saborizar minha água, fazer chá, fazer aí os meus borrifadores para o cabelo, para manter o cabelo, né, com bastante circulação e vivacidade. Então, existem segredos, existem coisas que o alecrim gosta. Então, é isso que a gente tem que dar para ele, né? Então, gente, o alecrim se dá muito bem com plantas que gostam das mesmas condições que ele. Então, por exemplo, o tomilho, a sálvia, a lavanda, essas plantas gostam de bastante sol e de pouca água. Então, ó, podem conviver muito bem aí com o nosso alecrim. E esse danadinho aqui, ó, ainda ajuda a espantar os insetos indesejados. Gente, pensa no aroma, no perfume que tem esse alecrim, é maravilhoso. O melhor lugar para plantar o seu alecrim precisa ter 3 coisas. Primeiro, ele precisa de muito sol, pelo menos de 6 a 8 horas de sol por dia. Isso é bastante sol. Precisa de ter um solo bem drenado, por onde a água escorra facilmente e precisa ter boa circulação de ar. Então, se você for plantar no seu jardim, escolha um lugar mais alto, onde a água da chuva não fica ali parada, onde ela não se acumule. Se for plantar num vaso, o ideal é escolher um vaso de barro ou de cerâmica, com bastante furos e bastante pedrinha ou argila expandida no fundo, para a água não acumular. Isso é bem importante. Agora, uma dica extra. Se você tem pouco espaço aí na sua casa, uma ótima solução é plantar um alecrim no vaso. E aí, ele vai ter um espaço só para ele. Assim, você vai conseguir controlar a rega, vai conseguir controlar a quantidade de sol, sem prejudicar as outras plantas. Percebe como um detalhe bem simples pode mudar tudo no cultivo do seu alecrim? Se você der sol, solo seco e boa drenagem, a sua planta pode viver muitos anos e aí te dá propriedades medicinais incríveis, um tempero fresco sempre à mão. Olha que maravilha! Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Quem Planta Cura para não perder conteúdos como este. Plante o amor, faça o bem, que o resto vem. Gratidão por estar comigo aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de assistir, hein? Vou deixar várias sugestões para você aqui no final.